dia, pessoal. Então, dando continuidade, né, na disciplina de epidemia, hoje a gente vai ver a história natural da doença. E também, para que a gente consiga entrar na história natural da doença, a gente acaba repetindo os níveis de prevenção. Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre a prevenção, os níveis de prevenção. Então, a gente vai detalhar a história natural da doença, o que é, o conceito, né, a definição, os níveis de prevenção e a estrutura epidemiológica. Então, como nós vimos na aula anterior, a epidemiologia é o estudo da frequência da distribuição dos eventos de saúde e dos seus determinantes nas populações humanas e também a aplicação desse estudo na prevenção e controle dos problemas de saúde. Então, a epidemiologia ela faz o estudo daquilo que está impactando mais na saúde da população para poder desenvolver políticas públicas de prevenção, de promoção, de controle eficazes para reduzir a incidência dessas doenças ou até mesmo para reduzir os agravos dessas doenças. Então, é uma ciência que estuda o processo saúde e doença na comunidade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades. Por esses fatores, entendam os determinantes sociais da saúde, tá? E dos agravos à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, de controle ou erradicação. Então, os modelos desenvolvidos pelos estudos epidemiológicos, eles são modelos explicativos, tá? Então, qual seria a estrutura epidemiológica? É um conjunto de fatores relativos ao agente etiológico, ao hospedeiro e ao meio ambiente, que influi na ocorrência natural de uma doença em uma comunidade. Então, a dinâmica do processo infeccioso está vinculada à forma particular de interação desses fatores. Então, a doença ela não vai depender apenas de que vírus é, de que bactéria é, de que fungo é, não depende só disso. Vai depender da susceptibilidade do indivíduo àquela doença, vai depender do meio ambiente, se ele favorece aquela doença ou se ele não favorece, dos hábitos, ou seja, vai envolver o quê? Todos os determinantes, ok? Então, onde é que entra aí a história natural da doença, né? A história natural da doença nada mais é do que o curso natural que a doença segue. Então, é do início da doença até a sua resolução na ausência de intervenção. Então, eu peguei uma gripe, fiquei gripada em casa, não fiz absolutamente nada. Não tomei nenhum medicamento, não fiz nada. Deixei o meu organismo, né? Meu corpo responder. Isso, o sistema imune e combater. Então, isso é a história natural da doença. É o curso que ela toma normalmente se a gente não fizer nada, ou seja, não se faz nada. Então, abrange desde o início a exposição de um hospedeiro suscetível a um agente causal até o término dessa doença, que é quando a gente tem a recuperação ou alguma sequela ou até mesmo o óbito, tá? Então, são as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e o seu desenvolvimento. Desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez ou morte. Então, vai depender a história natural da doença da tríade ecológica. Que tríade é essa? É aquilo que a gente acabou de referenciar. É o agente etiológico, o indivíduo e o meio ambiente. Então, é a interação constante que existe entre eles. Então, a gente tem, para analisar essa tríade ecológica da história natural da doença, um modelo muito utilizado, que é o modelo de Livell e Clark, né? Que ele faz essa correlação entre essa tríade ecológica e os níveis de prevenção. Então, onde a gente tem que entrar com cada nível de prevenção para evitar a ocorrência daquela doença no seu curso natural, ok? Então, como eu já mencionei para vocês, a tríade, ela vai depender do agente etiológico. Então, se esse agente etiológico, ele depende de quê? Da sua infectividade, da sua virulência. Quando a gente estiver lá na semana das doenças infecciosas, a gente vai ver os conceitos de virulência, né? Da patogenicidade, da resistência ao meio ambiente. Tudo isso faz com que um determinado agente etiológico, ele seja mais, vamos colocar assim, potente ou não, tá? Então, ele depende de todos esses fatores. E o hospedeiro, que compõe também a tríade ecológica? Ele vai depender das suas... É porque eu fico querendo falar etiológica e ecológica, aí fico trocando direto. E o hospedeiro, ele vai depender da sua susceptibilidade. Uma pessoa que tem uma alimentação saudável e outra pessoa que não tem uma alimentação saudável, a que não tem alimentação saudável vai ser mais suscetível a doenças, obviamente, é o que a gente espera. Significa que apenas aquele que é mais suscetível vai adoecer? Não, tá?
Então, vai depender da imunidade, seja a imunidade natural, seja artificial, se aquela pessoa é vacinada, se aquela pessoa não é vacinada. Vai depender de sexo, raça, situação socioeconômica, hábitos alimentares e culturais, comportamentais, ou seja, os determinantes sociais da saúde. Ah, professora, mas raça vai interferir? Vai. A gente sabe que lá no continente africano a gente tem uma incidência muito maior de anemia falciforme, né? Por conta de fatores genéticos. Então, várias doenças, né, elas são determinadas por questões genéticas que estão associadas à etnia. Também tem vários dos outros fatores econômicos, uma pessoa que tem acesso a saneamento ambiental, a que não tem. Então, tudo isso vai influir. Mas também, é só isso? São só os determinantes sociais? Não. A pessoa tem que ter uma susceptibilidade, ela depende do seu sistema imune, se ela se vacinou, se ela não se vacinou, então tudo isso vai interferir. E o último é o próprio ambiente, tá? Então, temperatura, se aquele ambiente do início, né, da pandemia da Covid, diziam, não vai chegar aqui, não vai pegar muito, porque ele é adaptado ao clima frio. Aqui é quente, não vai pegar. É raro, né? Balela total. Sim. As características tem que o hospedeiro, que dependendo delas, você pode ter ou não um desenlace maior da doença, então pode ter uma frequência maior ou não. Por exemplo, eu ouvi falar na época que o captopril, ele não tinha uma ação eficaz em pessoas presas. Isso é verdade? Captopril é o que mesmo? É um medicamento para aversão. Ah, sim, mas pode ser possível, né? Pode ser, vários medicamentos, eles têm que ser direcionados a determinado grupo. Então, isso não é antiético nem nada, porque nos testes clínicos, né, foi determinado que não havia aquela eficácia. Então, isso consta na bula, depois da fase clínica, né, 1, 2 e 3 de qualquer medicamento, vai ter lá na bula. Se para de até, por exemplo, tem vários medicamentos em criança, não é eficaz, ou em idoso, não é eficaz. Então, isso pode sim. Cadê Larissa? Qual é a doença que falaram? Se não fecha mais em caucasianos. Oi? Falou um negócio aí. Esqueci, né? Então, no ambiente, a temperatura, a umidade, pluviosidade, ambientes que são mais úmidos, eles têm uma proliferação maior de quê? Que vocês vão ver lá na semana de parasitologia. Quem é que adora umidade? Fungo, né? Então, ambientes que são mais que têm mais umidade, eles estão mais propícios a desenvolver fungos. E aí, doenças associadas aos fungos. Altitude, micro-organismos que sejam mais resistentes a ambientes com a menor concentração de oxigênio, eles vão se proliferar nas regiões que têm maior altitude. Quando eles descem, né, para a linha ali do mar, já não vão ter essa adaptação. Por quê? Porque a concentração de oxigênio já é maior. Zona rural, zona urbana, mudanças provocadas pelo homem, as fronteiras agrícolas, o desmatamento, o saneamento básico em si. Então, tudo isso vai interferir na proliferação ou não de determinado micro-organismo. Então, basicamente, a tríade epidemiológica da doença, ela vai envolver aí o hospedeiro suscetível, o agente etiológico e o ambiente. Muitas vezes, dentro dessa tríade, a gente tem que adicionar o quê? Um vetor. Porque nem toda doença, o agente etiológico, ele pode atacar diretamente o hospedeiro suscetível, né? Ele vai precisar de um intermediário nesse caminho. E aí, no centro dessa tríade, a gente coloca esse vetor. Essa interação entre o hospedeiro, entre o agente etiológico e entre o ambiente, acontece no período que? Pré-patogênico. É antes da pessoa adoecer. Essa interação está acontecendo nesse período antes da doença de fato se consolidar, certo? E aí, a pessoa, para ela não ficar doente, o que é que a gente pode inferir dessa tríade? Que a gente tem um equilíbrio total, né? Essa interação entre o agente etiológico, entre o hospedeiro e entre o ambiente, elas estão em equilíbrio. Então, quando a gente tem um desbalanço, é que a gente tem a tendência da doença acontecer. Por exemplo, se o hospedeiro, ele começa a ficar mais suscetível, se ele está mais suscetível, aí ele tem uma tendência maior a pegar a doença. Houve um desbalanço. Se o agente etiológico ele é extremamente virulento, patogênico, então isso desbalança e o aumento da probabilidade daquela doença acontecer. Se o ambiente ele não está equilibrado, se a gente tem desregulação, seja por poluição, por todos os fatores que afetam o meio ambiente, determinado agente etiológico vai poder se proliferar e aí aumenta a frequência da doença. Então, para que a patogenia não aconteça, a gente precisa ter o equilíbrio entre esses três, tá? O equilíbrio da
da tríade epidemiológica. Então, o somatório do agente etiológico, do hospedeiro suscetível e do ambiente, eles se somam para nos dizer o que é a história natural da doença. Então, na história natural da doença, né, que é quando a gente de fato tem o início da doença em si, o início da patogênese, então a gente vai ter um período que a gente chama de prodrômico, ou período de manifestações clínicas e evolução, o período patogênico, ou seja, vai envolver o período patogênico a história natural da doença. O que é o período pré-patogênico? É onde está acontecendo ali a interação equilibrada entre hospedeiro, agente etiológico e ambiente. No momento em que a gente tem um desequilíbrio naquela balança, a doença ela tem o seu início. E quando a doença tem início, a gente tem início a história natural da doença, quando não se faz nada, né? Quando a gente não utiliza nenhum medicamento, não vai ao médico, não tenta solucionar aquela doença, deixa ela seguir o seu curso natural. Então, a história natural da doença, a gente já consegue perceber que ela vai estar associada apenas ao período patogênico, certo? Então, a gente tem aí, né, dois períodos dentro dessa descrição da história natural da doença, em que o curso natural dela está dentro do período patogênico. Então, nós temos o período pré-patogênico, que é o período da interação entre a tríade, em que dentro desse período nós temos ainda duas fases, a fase de susceptibilidade e a fase pré-clínica. E nós temos também o período patogênico do curso natural da doença em si, que também é subdividido em duas fases, que é a fase clínica e a fase de incapacidade residual. Vocês vão perceber que nessa parte do período patogênico, nem sempre a gente vai conseguir separar completamente a fase clínica da fase de incapacidade residual, tá? Então, o que seria o período pré-patogênico, né? O período pré-patogênico, ele é onde ocorre a interação entre o hospedeiro, o agente etiológico e o ambiente, ou seja, a tríade epidemiológica que a gente comentou, e estimula o surgimento de uma determinada doença. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver o desequilíbrio lá da tríade. Ainda dentro do período pré-patogênico, a gente tem as duas fases, que são a fase de susceptibilidade e a fase pré-clínica, né? De forma geral, é o conceito que a gente viu anteriormente, mas ele pode ser dividido em duas fases. Essa fase de susceptibilidade é o quê? É antes do adoecimento, a gente tem a presença de condições que favorecem o aparecimento da doença, os fatores de risco não se distribuem equitativamente entre as pessoas, então pessoas que têm acesso à educação, pessoas que não têm acesso, é a fase dos determinantes sociais que a gente viu na aula anterior. Fatores genéticos, fatores pré-natais, condições de vida, estilo de vida, fatores do ambiente físico. Então, tudo isso vai interferir na susceptibilidade daquele hospedeiro a um determinado agente etiológico. E na fase pré-clínica? A fase pré-clínica, a gente ainda não tem nenhum sinal, nem sintoma daquela patogenia. Embora a gente já tenha alterações patológicas microscópicas que ainda não estão dando os sinais e os sintomas, certo? Então, vai poder evoluir para a cura ou vai para a fase seguinte. Por exemplo, uma hipertensão arterial assintomática, uma hipercolesterolemia não detectável ainda, período de incubação para as doenças infecciosas. Então, houve o desequilíbrio, a pessoa já teve contato ali com o vírus ou com a bactéria, se infectou, só que ele ainda está no período de incubação. O que é que isso significa? Eu ainda não tenho nenhum sinal, ainda não tenho nenhum sintoma daquela patologia. Eu só vou detectar a patologia quando eu tenho a revelação dos sinais e dos sintomas. Então, no caso, aprendi errado, porque então pré-patogênico não é especificamente o período antes da doença, é antes da manifestação. Exatamente, exatamente. O que mais parecido com a fala, no caso de um micro-organismo que já está no corpo da pessoa, uma infecção de garganta, e ele já está lá, né? Então, tem uma simbiose, aí depois vira uma disbiose. Não, esses que a gente já tem em contato com os micro-organismos, né, que faz parte do nosso microbioma, da mesma forma que a gente comentou do desequilíbrio da tríade epidemiológica, também precisa haver um desequilíbrio. Então, vai ter que haver mudanças na região ali da garganta que alterem o pH ou que alterem a disponibilidade de substrato para que ele venha a se proliferar. Essas doenças, por exemplo, intestinais, mas
a microbiota intestinal ela não é boa para a gente, porque que de repente, né, uma determinada bactéria se prolifera e passa a ser patogênica. É por quantidade mesmo. Há um desequilíbrio na região, muda as condições de vida do micro-organismo naquele local e aí ele passa a se proliferar acima dos outros. Então ele compete por alimento, o outro pelo substrato, pelo próprio local, né, o nicho ecológico de habitar ali. Então começa a haver uma competição, esse processo ele gera substâncias que vão danificar o ambiente. Então essas doenças em que o micro-organismo ele vive em simbiose com a gente em determinado momento, ele passa a ser patológico, é porque houve um desequilíbrio. Toda doença, para ela iniciar, ela tem que ter um desequilíbrio. Não é diferente daqueles micro-organismos que existem dentro da gente. Tem que haver um desequilíbrio, seja de disponibilidade de substrato, seja de pH, que favoreça um desses que são em simbiose de forma equilibrada, né, em concentrações em equidade com os demais micro-organismos. Um dele tem que se destacar, ou seja, ele tem que aumentar a sua concentração. Quando ele começa a aumentar a concentração dele, ele começa a dar o quê? Os aspectos da patogenia, os sinais e os sintomas da doença. Então, por isso que a gente tem que tomar, quando tem um problema intestinal, os probióticos, né? Por quê? Porque eles vão tentando, porque é uma quantidade cavalar que joga desses micro-organismos lá dentro do nosso intestino. Então ele vai tentando o quê? Equilibrar a competição que está acontecendo. Aquele aumentou sua concentração e está acabando com todas as outras bactérias, o que está causando a patogenia. Então eu vou jogando dentro do organismo uma concentração ideal de todos os micro-organismos juntos. Para quê? Para ir tentando acabar com aquela concentração elevada daquele micro-organismo. Mas vocês não matam muito também, vocês Pois é para manter o equilíbrio. Se você aumenta demais, aí você desequilibra mais uma vez. A gente tem que manter sempre o equilíbrio da tríade, tem que manter em concentrações fisiológicas. Se a gente altera essas concentrações, aí o organismo para de funcionar de forma ideal e dá a patologia, tá? Então, oi. Na fase pré-clínica, que você vai falar do pré-patogênico, se a pessoa fizer uma exame, tem como detectar? Tem. Faz parte, inclusive, de quando a gente for fazer a relação que eu falei lá no início, da história natural da doença com os níveis de prevenção, a gente vai ver que os níveis de prevenção, da prevenção primária, estão nessa fase aí, né, nessa fase pré-patogênica. E dentro disso está o diagnóstico precoce, né, da gente detectar a doença antes dela começar a revelar os sinais e os sintomas. Mas nesse caso, o diagnóstico não seria na prevenção secundária? Que é o diagnóstico? É, o diagnóstico precoce, é isso mesmo, é na prevenção secundária. Então, acho que não. É na secundária, está no quadrinho lá, prevenção secundária, aí tem o diagnóstico precoce e depois o tratamento, é isso mesmo. Mas no caso, então, o período pré-patogênico entraria até a prevenção secundária, é isso? É só a primária. Então a pessoa não tem diagnóstico ainda não, né? Porque eu estava um pouco... Aí só começa a ter, a partir dos sinais e sintomas, né? Ou mesmo antes dos sinais e sintomas, que tem inclusive na figurinha da escadinha lá, que eu vou já mostrar para vocês. Tem isso, né? Que a pessoa ainda não tem os sinais e sintomas, mas faz um diagnóstico precoce através dos exames na prevenção secundária e consegue detectar antes. Mas ela já está com a patologia em andamento. Então, saindo desse período pré-patogênico, a gente vem para o período patogênico, que é onde a gente já está com a doença ali instalada. Então, nós temos o surgimento dos sinais e sintomas decorrentes, né, do desequilíbrio da tríade, do estímulo que foi gerado. Dentro do período patogênico também vamos ter as duas fases, né, a fase clínica e a fase aí da reabilitação. Então, na fase clínica, a gente tem o aparecimento dos sinais e dos sintomas, essa gravidade ela vai ser variável. A gente vai ter um limiar clínico que vai depender da doença, das características do paciente, da capacidade do observador e da tecnologia que é empregada ali, tanto para diagnóstico como para o tratamento. Dos afetados que apresentam sinais e sintomas clínicos, somente uma proporção procura o sistema formal de atenção à saúde e pode evoluir para a cura total sem sequelas, ou para o óbito, ou para a fase seguinte, ou seja, a fase clínica não significa que é apenas ali sinais e sintomas e a pessoa evolui para a cura. Ela pode evoluir também para o óbito, certo? Então, vocês vão ver que na fase de reabilitação
é que a gente tem ali outras coisas entrando nessa fase terciária, que é o que vocês vão entender agora. Nessa fase de incapacidade residual é onde a gente tem sequelas, né? Todos os problemas que são ocasionados por agravos de determinada patogenia. Então, é recuperação com persistência de sequelas ou incapacidades. Então, aqui é a figura que eu estou mencionando para vocês. Então, a gente tem aí, né, o decurso natural da doença, esse período patogênico. Oxe, eu não desliguei a internet não, olha. Só um minutinho. E é do outro WhatsApp, né? Nem do meu. Então, vamos lá. Então, aí nessa fase patogênese, tá? Que tem essas setinhas pretas, é onde a gente tem o curso natural da doença, certo? Mas a história natural da doença, ela vai envolver desde o momento em que o indivíduo já foi exposto ao micro-organismo e ele está, seja lá no seu período de incubação, no seu período de latência, por exemplo, tuberculose. Tuberculose tem um período de latência gigantesco, né? Até ela começar a manifestar os seus sintomas. Então, isso já é o início da história natural daquela doença. Mas o curso natural da doença é a partir da fase da patogenia, certo? Da patogênese. Então, nos dois períodos que formam aí a história natural da doença, a gente tem o período pré-patogênico, que é esse quadrinho verde, tá? E esse período pré-patogênico vai ser dividido nas duas fases que a gente mencionou. A fase de susceptibilidade, onde a gente está tendo ali contato o tempo todo com o ambiente, com micro-organismos que possam vir a causar uma determinada patologia. E a fase em que a gente de fato foi infectado ou que houve a desregulação, né, desse balanço da tríade epidemiológica e a doença começou a entrar no nosso organismo, mas ela não manifesta o quê? Nenhum sinal, nenhum sintoma ainda, tá? Então são essas duas fases. Como vocês estão vendo aí embaixo, esse período, ele é evitado através do nível da atenção primária, né? Ou seja, a prevenção primária, que pode englobar. Lembram da aula anterior que a gente viu níveis de prevenção e a gente viu primordial, primária, secundária e terciária? Essa aqui, a primária, ela está juntando primordial com primária, né? Então, ela envolve todas as políticas de promoção e de prevenção a nível primário, tá? Então, a gente tem na atenção primária, né, no nível de prevenção primário, a promoção da saúde, que são aquelas políticas que evitam que a pessoa venha a adoecer. Então, é quando a gente solta ali, faça exercício físico, tenha uma alimentação mais saudável, né, tenha vínculos sociais. Então, esse tipo de ação é uma ação de promoção à saúde, evita que doenças aconteçam. Por quê? Porque já é comprovado cientificamente que pessoas que fazem exercício, pessoas que fazem, que têm uma alimentação saudável, têm uma frequência de incidência de patogenias menor, tá? Então, isso é uma política de promoção à saúde. E a secundária aí, que eu digo no sentido da atenção da prevenção primária, tá? Que está aí especificado como proteção específica, seria o quê? A imunização, né? Você tomando a vacina, você se previne de pegar determinada doença. Então, são essas outras políticas que já são voltadas especificamente para uma determinada doença, mas que ela evita que você chegue a inserir é ótimo, né? Adquirir determinada patogenia. Oi. Porque essa está um pouquinho diferente, a pré-patogênese aqui, do que estava no outro slide. Eu estou com dúvida porque é o seguinte, no outro slide falava que a pré-patogênese, a pessoa não pegava a doença, só que ela não manifestou ainda sinais e sintomas. Isso. Aí na pré-patogênese está assim, a pessoa ela não teve contato ainda com o micro-organismo, inclusive ela até já protegeu especificamente com vacina? Não, tem, é porque não está determinado aqui na figura, mas tem. Até a próxima figura, que ela é mais detalhada, tem, mas ela já teve o contato. A próxima é ótima, ela é bem bonitinha e tem já a incidência da doença, só não tem sinais e sintomas. Mas é só um dos modelos. É, um dos modelos, certo? Então, o que ele faz aqui é o modelo de Livell e Clark, o que ele faz é essa correlação entre os níveis de prevenção com a história natural da doença. Então, o que ele quer colocar de início aqui, no período pré-patogênico, que pode estar a pessoa já infectada, no período de incubação, né? No período que o vírus ainda está se proliferando, ou mesmo está em estado de latência, a gente já pode estar infectado, mas o nível que vai atender esse período é o nível de prevenção primário, certo? Quando a gente passa para o período patogênico, a gente também vai ter a subdivisão em duas fases, que é a fase clínica em si e a fase, né, da incapacidade residual,
que é para quando a pessoa tem alguma sequela, algum agravo daquela determinada patogenia. Então, percebam por esses quadros que estão todos aí interligados, que a gente não tem uma separação completa da fase clínica para a fase de invalidez. Então, olha, dentro da fase clínica eu tenho a evolução da doença, né, e tudo mais, a doença vai evoluindo e culmina na cura do paciente, ou seja, o quadrinho azul, recuperação. Ou esse paciente, ele pode culminar o quê? Na morte, que está lá em cima, ó, na partezinha branca, que está só escrito. E isso é uma fase clínica. Mas ele também pode ter o quê nesse processo? Ele pode ter alguma sequela que precise de reabilitação, né? E essa reabilitação pode culminar na recuperação ou também vai poder culminar na morte, ou a pessoa permanece com a incapacidade. E isso faz parte da fase de incapacidade. Só o que vocês precisam compreender é que, apesar de ter essa integralidade nesse sentido, os níveis de prevenção eles vão atuar de formas distintas, tá? Para o tratamento da doença que iniciou, que já teve aí os seus sinais e sintomas, está evoluindo no seu curso normal, na história natural dessa doença, a gente vai ter a ação do nível de prevenção secundário. Então, é quando a gente tem um diagnóstico precoce para detectar aquela doença que já está ativa, quando a gente tem a ação do tratamento, a limitação do dano, limitação de agravos, porque são os agravos que muitas vezes vão culminar nas incapacidades, nas sequelas futuras. Já o nível de prevenção terciário, ele é voltado exclusivamente para incapacidades, sequelas, ou seja, é o que a gente associa principalmente à fisioterapia, né? Fonoaudiologia, todo esse processo de reabilitação do paciente que teve algum agravo daquela patogenia. Todos eles estão interligados, um paciente pode chegar, desenvolver a doença e aí ele pode ter, sei lá, um AVC. Teve um AVC, ele perdeu a capacidade de fala, né? Foi agravando, ele foi perdendo cada vez mais capacidades cognitivas. E aí, com o processo de reabilitação, teve o diagnóstico, a pessoa detectou, porque o AVC ele é imediato, teve o diagnóstico, teve o tratamento para tentar inibir o agravo daquela doença, que é o nível de prevenção secundário, mas aí teve o agravo, ele teve a incapacidade, entrou já no nível de prevenção terciário. E aí vamos dizer que com muito nível de prevenção terciária, reabilitação, tudo mais, ele conseguiu recuperar a maior parte das suas habilidades anteriores. Ou seja, ele culminou aí na cura, na recuperação, que faz parte da fase clínica, mas para se chegar nessa fase clínica teve que haver também a ação da fase das incapacidades, ou seja, teve uma integralidade de profissionais trabalhando para que o paciente no final chegasse à cura. Certo? Aqui nesse quadro também, ó, dá pra gente visualizar também esse processo. Nós temos aí até essa fase pré-patogênica, né, que fica na fase suscetível e na fase subclínica, ou seja, que a gente não detecta nenhum sinal e sintoma. A gente não tem nesse período pré-patogênico a presença de sinais e sintomas. Por quê? Porque nós temos o período de latência do micro-organismo, ou tem o período de incubação, vírus, né, bactérias, tem o tempo que ele está levando ali para se proliferar, para de fato culminar nos sinais e sintomas. Então a gente tem essa separação, significa que a gente não tem nenhuma mudança patológica acontecendo? Não. A partir do momento em que houve o desequilíbrio e o micro-organismo ou outro tipo de doença, né, uma alteração celular do próprio indivíduo, então se houve esse desbalanceamento da tríade, a patologia começa a acontecer e as mudanças patológicas começam a acontecer dentro do organismo. Nós não temos ainda sinais e sintomas, mas se eu acabei aqui de entrar e peguei um vírus aqui, ele já achou uma célulazinha boazinha, ele começou a se proliferar. Eu já estou sentindo uma dor de garganta? Não, significa que eu não iniciei a patogenia? Iniciei. Ele está começando a se proliferar, só que ele precisa chegar no nível, produzir suas substâncias para que ele me cause os sinais e os sintomas, certo? A partir daí, quando eu começo de fato a ter os sinais e os sintomas, a gente entra no período patogênico e aí vai ter a fase clínica e a fase de recuperação, deficiência, certo? A fase de imunidade, o óbito. Eles são excludentes essas fases? Não, elas estão interligadas. Nesse período a gente vai ter a ação do diagnóstico precoce, o tratamento, para tentar minimizar agravos, mas se houver os agravos, a gente tem aqueles profissionais que atuam no processo de reabilitação. Ok?
Então, nesse modelo de Livell e Clark, em que ele relaciona, né, a história natural da doença com os níveis de prevenção, nós vimos que ele faz essa separação, essa divisão em 3 níveis: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, diferente daquele modelo dos autores da aula passada, né, que fazia em 4. Então, a prevenção primária para Livell e Clark, né, são ações dirigidas à manutenção da saúde. Então, são medidas adotadas no período pré-patogênico, que envolve aí as fases de susceptibilidade, em que está havendo a interação da tríade, e a fase pré-clínica, em que já houve o desequilíbrio da tríade, ou seja, a patogenia já iniciou o seu processo. E trata-se da prevenção da ocorrência do período patogênico, tá? Ou seja, de evitar a ocorrência da doença. Então, são as políticas de promoção que a gente viu, ou mesmo já de prevenção, como a imunização, os outros exemplos que a gente viu. E a prevenção secundária é quando a doença ela já se instalou, né? Já inicia o período patogênico, então a prevenção secundária ela vai ficar aqui na fase clínica, né? Então, são ações orientadas ao período patogênico enquanto a doença está em curso, visam a prevenção da evolução do processo patológico na tentativa de fazê-lo regredir, ou seja, levar o paciente à cura, ou estabilizar, manter ali controlado. Para quê? Para que não se tenha agravos, que isso é um dos objetivos da epidemiologia, e esses níveis de prevenção são parte, né, do estudo epidemiológico. Então, é a prevenção da reincidência da doença, das suas complicações e das suas sequelas e, obviamente, também do óbito, né? Não significa que ele não possa vir a ocorrer. E a prevenção terciária são ações dirigidas à fase final do processo, então visam desenvolver a capacidade residual do indivíduo, cujo potencial funcional foi reduzido devido à patogenia, prevenção da incapacidade, ajustamento do indivíduo às limitações decorrentes do processo patológico. Então, vamos supor que ele, sei lá, por algum motivo, estava no frio, aí necrosou as extremidades porque não tinha circulação sanguínea e ele teve que amputar alguns dedos. Então, o processo de reabilitação ali para ficar sem o órgão. E uma prótese faz parte desse nível de prevenção terciária, é um processo de reabilitação, tá? Não pense em fisioterapia apenas a pessoa que não está conseguindo andar direito, que fez uma cirurgia, ou AVC, a fonoaudiologia tentando estimular ali a fala da pessoa. A gente tem vários níveis de reabilitação. Reabilitação é no sentido de tentar trazer o melhor tipo de qualidade de vida para aquele agravo que aquele indivíduo já teve. Ele já teve um agravo, ele já teve uma incapacidade, e agora a gente quer tentar ao máximo que ele viva com a melhor qualidade possível naquela situação, certo? Professora, Oi. esse nome reabilitação, ele pode ser dado para patologia em geral, ou então só algumas que não tem como a pessoa ficar curada, mas tem como conviver com ela? Não, pode ser geral. Não viu no quadro anterior do Livell e Clark que a pessoa pode iniciar um processo de reabilitação e culminar na cura, né? Ela retorna ao processo anterior. Assim, não sei se no português tem alguma restrição de reabilitação para recuperação, mas o processo de recuperação da incapacidade do indivíduo, ela pode culminar na cura total, ele retornar ao que ele era anteriormente. Não sei se a palavra tem restrição. Não sei se tem restrição da palavra, não tenho certeza, mas todos os arquivos que eu vi usava a palavra de recuperação da incapacidade, ou de recuperação não, de reabilitação, né? Processo de reabilitação. Então eu não sei, mas não tenho certeza não. Pode ter que tem umas palavras que é só para determinada coisa, né? Mas não sei não. Então a doença começa com sintoma, não com afecção. A doença começa ali quando há o desequilíbrio, ainda no período pré-patogênico. Pré-patogênico no sentido de que não tem sinais e sintomas, mas a pessoa já foi infectada, tá? Então, começa ali no período pré-patogênico. A partir do momento em que está ali na incubação, né? No período de latência, já é o período da doença, tá? Mas assim, uma pessoa que, tem HIV e toma remédio, tem uma oportunidade de vida, ela entra nessa terciária. Não, aí ela já está com patogenia. Se ela tem que tomar o remédio à vida, é diferente da pessoa, por exemplo, que trabalha no laboratório, né? Minha irmã mexe lá no IML, né? Uma vez ela furou com a agulha
E é porque usam 2 luvas, mas ela furou. Ela teve que tomar o coquetel, né? Que aí é o quê? É tentando evitar que a pessoa entre no período patogênico. Mas se a pessoa já toma para a vida inteira, é porque ela já tem a patogenia ativada, entendeu? Mas então, Ele quer saber qual o nível de prevenção. O nível de prevenção. Isso é secundário, é um tratamento para que ele não tenha agravos, entendeu? O nível terciário, ele está associado a processos de reabilitação, em que a gente tem alguma sequela, alguma incapacidade, certo? O secundário é tratamento normal, não importa se ele leva 1 semana ou se ele leva a vida inteira tratando, ok? Então aqui é outra imagem, né, para a gente entender essa correlação. Então aí no período pré-patogênico a gente vê a tríade epidemiológica, né, e a gente já tem o desequilíbrio na fase pré-clínica dessa tríade, e aí a patogenia ela começa a acontecer nesse período, na fase pré-clínica do período pré-patogênico. Nesse período pré-patogênico a gente vai ter aí a ação da prevenção primária, para tentar minimizar a ocorrência dessas doenças, para que elas não cheguem a acontecer. E a partir do momento em que a gente tem o início dos sinais e sintomas, que a gente começa a ter uma modificação morfológica das estruturas do organismo, a gente entra no período patogênico. E esse período patogênico ele vai envolver a prevenção secundária, que é diagnóstico e tratamento, e limitação do dano, ou seja, a doença está evoluindo, então a gente vai tentando limitar para quê? Para que não chegue a ter sequela ou incapacidade, porque a partir do momento que tem sequela e incapacidade, significa que teve agravo. Teve agravo, vai para o nível terciário, tá? Que já entra no processo de reabilitação, como está aí, a prevenção terciária já é o processo de reabilitação dessas sequelas, dessas incapacidades que foram geradas, ok? Aquela figura anterior dos quadrinhos, ela fica mais didática, porque vocês conseguem visualizar que a gente não tem uma separação completa da prevenção secundária para a terciária, né? Muitas vezes, antes da gente ter a cura, a gente precisa da ação da prevenção. Eu tive um diagnóstico precoce, eu tive o tratamento, eu tentei limitar o dano com a prevenção secundária, mas mesmo assim a doença evoluiu. Mesmo assim, ela teve um agravo. E aí eu precisei da entrada da prevenção terciária para fazer essa reabilitação e culminar na cura do paciente. Então, não são excludentes, ok? Então, vocês viram anteriormente que dentro dos níveis de prevenção primária, secundária e terciária, a gente ainda tem como se fossem subníveis nessa classificação de Level e Clark. Então, observem aí, ó, que a prevenção primária, ela tem a promoção à saúde, tem a proteção específica, né, que a gente viu as definições de prevenção primária, secundária e terciária, só que foram bem superficiais. Agora a gente detalha. Na secundária a gente tem diagnóstico precoce, tratamento imediato, limitação do dano, e a terciária aí, processo de reabilitação. Então desses 3 níveis a gente subdivide em 5 níveis. Da prevenção primária, a gente vai englobar a promoção da saúde e a proteção específica. Da secundária, diagnóstico e tratamento precoce, limitação do dano. E a terciária, reabilitação. Então, a promoção da saúde, que é o primeiro subnível, né, da prevenção primária, seria o quê? Englobar ações destinadas à manutenção do bem-estar e da qualidade de vida, sem ter em vista uma doença particular, por exemplo, acesso ao saneamento ambiental, né? Água, esgoto sanitário, resíduos sólidos, né? Poluição do ar e do solo, auditivo e visual também vão impactar no desequilíbrio. A tríade é o quê? Hospedeiro, agente etiológico e o ambiente. Se o ambiente estiver desequilibrado, aumenta a frequência de doenças naquela comunidade, naquele local onde tem o desequilíbrio. Então, é estimular os hábitos de alimentação saudáveis, estimular o exercício físico, a melhoria das condições de habitação. Então, tudo isso são políticas de promoção da saúde, né? Para evitar que a gente chegue a ter determinada doença. Então, o principal que a gente olha para as políticas de promoção da saúde é que a gente não tem o quê? Uma especificidade. Exercício físico é bom para a saúde de modo geral, alimentação saudável é de modo geral. Saneamento básico é essencial para qualquer pessoa ter uma vida com uma qualidade de vida ideal, certo? Então, não visa uma doença especificamente. Já a proteção específica, que faz parte também da prevenção primária, vai incluir medidas para evitar o aparecimento de doenças específicas, tá? Então, a vacinação preventiva. Então, se eu me vacino contra a Covid, eu estou tendo ali foco
de evitar a ocorrência da Covid em mim. Então, cessação do tabagismo, eu falei para vocês que 85% dos casos ainda hoje de câncer no pulmão são pessoas que fumam. Então, se a gente tenta ao máximo com as campanhas induzir as pessoas a pararem de fumar, meu Deus, vocês fumam? Não, porque vocês riram, eu fiquei meio tensa agora. Por favor, não. Só às vezes. Só às vezes, ai meu Deus do céu. Só ele sabe. Então, cessação do tabagismo, o uso de cinto de segurança, né? Então, se a pessoa tem um acidente grave ali porque estava sem cinto, isso vai impactar na prevenção. Quimioprofilaxia, né? Ou seja, é colocar flúor na água, as pessoas que não têm água tratada, água filtrada em casa, que bebem água direto da torneira, então elas têm de certa forma cuidado com os dentes, por quê? Porque a água, ela tem o flúor, então ela tem todos aqueles componentes, isso também é um processo de proteção específica. Comunicação, né, de pacientes em risco de tuberculose. Então, fazer a comunicação de que você está ali, que você tem tuberculose, é importante para a comunidade, para evitar que haja uma propagação da doença. Tratamento da dislipidemia, redução dos teores de sal, né? Gorduras saturadas nos alimentos industrializados. Então, quando a gente aprova uma lei que diz que tem que reduzir a tantos por cento do alimento a quantidade de sódio, visando a saúde das pessoas, certo? Não é porque quer prejudicar o negócio. A analogia que a senhora disse na aula da epidemiologia, essa aprovação específica é como se fosse aquela aprovação prevenção de medicação para a gente e a promoção é primordial. Exatamente. Já agora entrando no período patogênico, a gente vai ter a prevenção secundária e a terciária. Dentro da secundária, a gente tem os subníveis, que é o do diagnóstico e tratamento precoce e da limitação do dano. No diagnóstico e tratamento precoce, a gente tem o quê, né? É a identificação do processo patológico no seu início, antes do aparecimento de sinais e sintomas, e instituir precocemente as intervenções terapêuticas. Então, busca ativa e exame de comunicantes de caso de tuberculose e hanseníase, o exame do Papa Nicolau para detectar o câncer de colo de útero precocemente, triagem para o câncer gástrico, teste de acuidade visual em escolares. Então, quando a gente tem a ação lá na escola que vai ver se as crianças estão enxergando, é para quê? Porque se a criança não estiver enxergando na escola pública, talvez por isso que ela não esteja indo bem, né, nos estudos, nas atividades. Oi. O que foi que houve? Você não está enxergando, não? Me diga. Professora, aqui no primeiro ponto, trazendo que identificar o processo patológico no início, antes do aparecimento de sinais e sintomas. Isso. Mas ele não começa quando aparece sinais e sintomas, não? Não, mas deixa eu voltar aqui nessa figura, ó. A gente diz que é quando começam os sinais e sintomas, mas na realidade é quando a gente tem alterações morfológicas mais macroscópicas. Isso, ó. Então aqui nesse quadro, então a gente tem uma mudança a nível tecidual, começa a ter uma mudança do órgão. Dependendo da pessoa, uma mudança tecidual, ela já começa a ter os sinais e sintomas. Outra, ela já vai precisar evoluir do tecido para impactar na função do órgão, para impactar na função do sistema, para que ela venha a ter esses sinais e sintomas, tá? Então, a gente tem essa linha tênue entre um e o outro. Então, por exemplo, quando começa a ter umas alterações assim, mais, que diferenciam mais, mas só não necessariamente viram sinais e sintomas, aí quem começa o patogênico. Exatamente. Não, o período patogênico, né? Não significa que a doença já não tenha se instalado anteriormente. Entendeu? Ela se instalou, mas estava em período de incubação, né, de proliferação. Professor, só uma dúvida. Por exemplo, quando ocorre uma infecção, aí não necessariamente a doença já começou, né? É só depois que ela... Quando ocorre infecção, já começou a doença. Mas no caso, por exemplo... Só que ela está no período pré-patogênico. Foi o que eu dei o exemplo de eu cheguei aqui e tem um vírus no ar e entrou na minha garganta. Ele já começou a se multiplicar. Eu já estou tendo algum sintoma. Já causou alguma alteração morfológica que vai me causar impacto em 1 a 2 dias? Não. Quem sabe daqui a 3 dias eu comece a ter algum impacto. Mas a patogenia iniciou hoje, entendeu? Então, assim, quer dizer, se o micro-organismo só chegar, já começou. Ou ele tem que fazer alguma coisa? Se ele não for limitado, se houver o desequilíbrio, porque contato com o micro-organismo nós temos o tempo todo, que é a tríade, né?
eu estou tendo contato com vários micro-organismos o tempo todo. Mas aí eu tenho o quê? Eu tenho o meu sistema imune, no momento em que ele entra, ele já vai lá e elimina. Se o meu sistema imune não eliminar, ele começa o seu período de latência ou período de incubação, para que ele vá desenvolvendo aos poucos os impactos da patogenia. Então, o patogênico começa quando? Começa ali no final do período pré-patogênico. Os sintomas. Então, o patogênico Não, antes dos sintomas. Mas e não o pré-patogênico? O patogênico ele inicia a partir do momento que há o desequilíbrio na tríade, ou seja, que a doença meu Deus, como é que eu coloco? Se manifestou não, porque a manifestação a gente já associa os sinais aos sintomas. Quando ela já entrou em contato, começou a atacar. Quando ela entrou em contato com o organismo, entendeu? Já tem o início do período patogênico. Seria como se o período patogênico iniciasse no momento em que esse micro-organismo está atacando ao ponto dele ser diagnosticado, seria isso? Porque, por exemplo, você não tem esses sintomas, mas se eu fizer um exame, sei lá, do PCR, pode ser que saia positivo. É isso, patogênico? Não, porque muitas vezes quando a gente tá... Por isso quando a gente vai, tipo, numa emergência com a criança que está com febre há um dia. Se você disser que ele está 24 horas com febre, o médico vai dizer, não vou fazer nenhum exame de sangue agora, porque não dará nenhuma alteração. Entendeu? Aí ele diz, volte com 72 horas, que são 3 dias, porque aí o exame vai detectar a alteração e eu consigo determinar se é um vírus ou uma bactéria. Então ele já está com a patogenia, porque ele já está com febre, tá entendendo? Já começou a ter os sinais e os sintomas. Então antes disso, professora, mas se ele não tivesse com febre? Se ele tivesse, sei lá, você achou, foi levar a criança para uma consulta de rotina e a médica viu lá umas alterações na garganta, ou seja, alterações morfológicas, já iniciou o período patogênico, mas eu ainda não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma. A criança não perdeu o apetite, ela não tem febre, ela não está irritadiça, então eu não tenho sinais e sintomas para dizer que ali já é o período patogênico, entendeu? Mas eu já tenho alterações morfológicas acontecendo. Então, o período patogênico é das alterações morfológicas. Quando terminou, começou, qual a divisão? Porque não tem essa divisão específica. Em determinado momento é patogênico apenas e antes disso é pré-patogênico. A gente não faz essa definição. O que a gente viu naquele quadrinho colorido lá, todas as fases elas estão integradas. Certo? Elas têm essa integralização, então não tem como a gente separar completo. Olha, aqui, quando chega nessa concentração de micro-organismo, é o período patogênico e daqui não tem como a gente fazer essa separação, entendeu? Mas a patogenia inicia do momento em que a infecção ela começa a acontecer, o período de incubação e o nosso sistema imune não está conseguindo dar conta. Então ela iniciou ali. O patogênico mesmo vai iniciar quando a gente tem as alterações morfológicas que vão culminar nos sinais e sintomas. Professor, eu vou ter aqui um pouquinho de slide, vou dar só um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que tem um vírus qualquer, aí ele infecta um organismo. No caso, se ele só infectar, vai ficar lá parado. Vou dar um exemplo besta, né? Só para entender. O indivíduo ainda não adoeceu, né? Não, ainda está em equilíbrio a tríade. Ele não está fazendo nada, está em equilíbrio. É pré-patogênico. É período pré-patogênico da fase de susceptibilidade. Eu estou ali em contato, mas ele não está me causando nada, porque ele não está conseguindo se proliferar. Então, mesmo que esse bicho aí, mesmo que o vírus, ele não tenha infectado, ou a partir do momento que ele infecta, mas ele não causa nada, ainda é pré-patogênico. Pré-patogênico, susceptibilidade, antes da patogenia. Aí tipo assim, quando começa essas alterações, começa a doença também? Começa a doença. E começa o patogênico? Começa o período patogênico. Então, ou seja, coincide na fase pré-patogênica ainda, na fase pré-clínica, em que ele começa a se proliferar. Pois não é pré-patogênico. Não, período pré-patogênico tem 2 fases, lembra? Sim. A fase de susceptibilidade e a fase pré-clínica. Na fase de susceptibilidade eu estou tendo contato com vários micro-organismos, mas não está tendo desbalanço, então a patogenia não está acontecendo. Sim. Na fase pré-clínica tem o desbalanço e a patogenia inicia. Só
Só que eu não tenho nenhuma alteração morfológica significativa para que eu tenha essas mudanças. Mas já a patogenia já começou. Ó, aqui tem uma pré-clínica. Ainda não há sintomas e sinais, embora já existam alterações patológicas. Se já tiver alteração, antes dos sinais e sintomas, aí é a pré-patogênica. Quando tem os sinais e sintomas, aí vai para a patogênica. Eu só queria saber quando é que começa a doença e depois a fase patogênica. Quando tem alteração no tratamento da doença, quando tem alteração morfológica, então a doença já começa na pré-patogênica. Na fase pré-clínica. Assim, gente, Na fase pré-clínica, entendeu? Porque para ter alteração tem que ter a doença. Aí. Mas eu posso dizer que a doença começa na pré-clínica da pré-patogênica? Tanto que a história natural da doença, ela inicia desde o período pré-patogênico até o final do período patogênico, entendeu? Obrigado, professor. Aí era Bárbara, né? Era Bárbara? Não? Então aí, né, fazer essa busca ativa para o diagnóstico precoce e um tratamento eficaz contra a doença, isso está dentro do nível secundário. E o segundo subnível da prevenção secundária, a gente tem a limitação do dano, né? Então consiste na identificação da doença, um diagnóstico normal, né, não precoce, limitação da extensão das lesões, o tratamento e evitar ou retardar o aparecimento de complicações e sequelas. Então, é o tratamento das doenças e das lesões causadas por intermédio de intervenções clínicas ou cirúrgicas, visando a cura, controle e prevenção de incapacidades decorrentes daquela doença, tá? Por fim, a gente tem a prevenção terciária, que está relacionada à reabilitação, né? Ela não tem outros subníveis, é só reabilitação, que tem por objetivo desenvolver o potencial residual do organismo após ter sido afetado pela doença. Então, fisioterapia após um AVC ou uma lesão traumática na medula, ações de prevenção de incapacidades em pacientes com hanseníase. Quando a gente estiver lá em tuberculose e hanseníase, a gente vai ver que os pacientes que têm os agravos, né, da doença têm mesmo várias limitações, certo? Porque as lesões são horríveis, e aí a gente tem que colocar esses pacientes para passar por um processo de reabilitação, para tentar melhorar a qualidade de vida deles. Nesse caso aí, tu tá falando aí, que eu tinha falado dessa prevenção do HIV, se a pessoa tiver... Falado do quê? O HIV lá, sabe? Sim. Se a pessoa tiver outra doença decorrente do HIV... Aí ela vai... E tem muito, né? Mas a doença também, ao mesmo tempo, ela pode ser classificada como secundária. Tem muito, né? Na situação das imunodeficiências, você adquirir outra doença por conta daquela imunodeficiência. Então, aí é uma doença secundária e se ela causar uma incapacidade, uma sequela, entra no nível de prevenção terciário. Significa que o nível de prevenção secundário não está acontecendo também? Não, ele também está no tratamento ali. De novo, não. Está direto só passando aqui. Então, ele também está sob tratamento, tomando o seu coquetel, mas agora também está se reabilitando por conta da doença secundária a partir daquela imunodeficiência. Então, sempre, né, a gente tem a integralidade dos níveis. Ok? Acabou!